Alguém por acaso já te disse alguma vez que você era muito bitolado em algum assunto? Ou, sei lá, talvez você mesmo sinta que anda muito fixado em alguma única perspectiva, meio preso na sua própria bolha, sabe? Acho que todo mundo passa por momentos assim ao longo da vida, né? E acredito que o que as pessoas fazem a partir desses momentos é o que vai realmente fazer diferença ou não na vida delas. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre isso, compartilhando as minhas experiências pessoais e como eu lido com cada uma delas. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, aqui eu falo sobre mentalidade, trabalho e finanças. Mas antes de começar, vocês estão vendo, né, que o cenário tá diferente. Eu não tô em casa novamente, eu estou na casa da minha mãe novamente. Vim visitar ela, passar as férias da faculdade aqui na casa dela, então eu vou gravar vídeos aqui, neste cenário, provavelmente durante as férias inteiras, até o meio de fevereiro. Esse lugar é o melhor lugar que eu encontrei para gravar os vídeos, diferente do outro que eu gravava, que era na área na frente da minha casa, e lá era muito próximo à rua. Enfim, os barulhos ficavam muito mais altos do que aqui no meu quarto, né? Que na verdade esse quarto nem é só meu, eu divido ele com os meus 2 irmãos. Mas eles não estão em casa, né? Então eu tô gravando aqui. Então eu vou pedir perdão pra vocês pela iluminação, porque essa iluminação não é tão boa quanto lá na minha casa, mas enfim, vocês conseguem me ver e eu acho que priorizar a qualidade do áudio é mais importante do que priorizar a qualidade da imagem, né? Então eu prefiro que vocês me escutem melhor com menos ruídos à minha volta, né? Acho que a experiência como um todo fica melhor. Beleza, gente? É isso. Então vamos lá, vamos começar, né? Primeiro, o que é ser uma pessoa bitolada, né? Muito importante a gente entender isso, né? E basicamente é quando você fica muito obcecado por um único assunto, uma única ideia ou um único ponto de vista. E assim, gente, não é ruim você gostar muito de alguma coisa, mas quando isso acaba limitando a sua visão de mundo e atrapalhando algumas áreas da sua vida, aí se torna um problema. Acho que ótimos exemplos para falar sobre isso são política e religião. Cara, as pessoas falam que política e religião não se discute porque elas não sabem discutir sobre. É óbvio que política e religião precisam ser discutidas. A nossa sociedade se formou e ainda se forma baseada em política e religião. Então, gente, sério, como não discutir esses assuntos? Não tem como, a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre eles. O grande problema é que as pessoas se prendem tanto, elas ficam tão bitoladas nesses assuntos que literalmente acabam se desvivendo e desvivendo outras pessoas por causa deles. Cara, isso é ridículo, isso é loucura. As pessoas simplesmente não param pra pensar na gravidade dos atos delas, sabe? Em consequência do que elas acreditam ser o correto. Cara, eu mesma tenho concordâncias e discordâncias com a esquerda e com a direita. E também tenho concordâncias e discordâncias com todas as religiões que eu conheço, sabe? Eu nunca olho para as coisas como sendo uma verdade absoluta, uma certeza irrefutável, sabe? A própria ciência, e eu digo isso enquanto uma cientista social em formação, né? Porque eu faço ciências sociais. A própria ciência só é ciência porque ela pode ser questionada, né? Porque se ela não pudesse ser questionada, na verdade ela seria um dogma e não uma ciência. Então a ciência deve sim ser questionada, sabe? Ela não deve ser considerada uma verdade absoluta, algo imutável, né? Tanto que a ciência ela foi se desenvolvendo e mudando ao longo dos anos, né? Então, enfim, tudo nessa vida deve ser questionável. Tudo nessa vida deve ser questionado. Mas aí beleza, né? Como saber se você é uma pessoa bitolada, se você é uma pessoa que está preso dentro da sua bolha de convivência, né? Bom, se você se identificar com 2 ou mais sinais desses que eu vou falar a partir de agora, toma um pouquinho de cuidado, que pode ser que você precise repensar aí
a sua visão de mundo, né? A maneira como você enxerga a realidade. Então, primeiro, você tem dificuldade em ouvir opiniões divergentes à sua, né? Cara, é bem complicado. Aquela pessoa que fica irritada, sabe? Quando você começa a falar a sua opinião, quando você começa a falar o que você pensa a respeito de algo e a pessoa fica te olhando com aquela cara de descaso mesmo, com aquela cara de desinteresse, com aquela cara de como se você fosse inferior a ela, como se a sua intelectualidade fosse inferior à dela. Então, essas pessoas, elas são bem complicadas, assim. São pessoas que vivem numa bolha muito grande e que acham que só o que ela acredita é o correto e que todo ser humano deveria pensar e agir como elas agem, né? 2. Suas conversas giram em torno de um único assunto. Então, às vezes você é aquela pessoa que só sabe falar de futebol, por exemplo. Você não sabe falar sobre outra coisa. Cuidado. Porque você precisa ter um repertório legal, né? Sobre o mundo, sobre as coisas que acontecem no mundo. Você precisa ter uma versatilidade legal. De conhecimento mesmo, para poder conversar com as pessoas, independente do que elas gostarem de conversar, né? 3. Você evita atividades ou pessoas fora da sua zona de conforto. É complicado, porque como que você vai conhecer o novo, né? Como é que você vai ter contato com pessoas novas? Como é que você vai ter novos conhecimentos? Acho que a melhor forma de conhecer o novo é ter contato com pessoas que já fazem parte desse meio novo, né? De convivência. 4. Você tem medo ou preguiça de experimentar o novo. E assim, você nunca vai saber, né? O que você pensa a respeito, qual de fato a sua opinião sobre aquilo. Se você não se permitir tentar alguma vez, né? Então, uma coisa é você não ter vontade de fazer. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não tem vontade. Agora, o que não pode acontecer é você ter vontade de fazer, mas por medo ou preguiça, né? Sei lá, medo do que os outros vão pensar, medo... basicamente acho que é isso, né? As pessoas acabam tendo medo do que os outros vão pensar, por isso que elas não fazem as coisas. Ou preguiça, cara, preguiça. Imagina, você fica com preguiça de fazer uma coisa nova. E às vezes, tipo, é uma coisa que, nossa, vai mudar a sua vida, vai te fazer viver de outra forma, muito mais interessante do que a que você vivia antes de começar a fazer esse algo novo, né? Mas antes de continuar, se tu chegou até aqui é porque tá gostando do conteúdo, então já deixa o like e se inscreve porque me ajuda bastante, fechou? Então vamos lá. Quais os motivos das pessoas ficarem bitoladas nas coisas, né? E assim, existem muitas razões para isso acontecer. Às vezes é porque a gente já sente segurança no que a gente tá fazendo, ou porque a gente é bombardeado todos os dias pelos algoritmos nas redes sociais, que só mostram aquilo que eles já sabem que a gente tem interesse, né? Pode ser também medo do desconhecido, e acho que, na minha opinião, assim, o pior de todos é a crença de que existe uma única alternativa correta, um único caminho correto, né? E aí você acaba se prendendo e se proibindo mesmo de conhecer novas coisas, né? Então, finalmente, como deixar de ser uma pessoa bitolada, né? E aí eu fiz uma listinha com algumas coisas práticas que eu acho que podem ajudar bastante vocês. Primeiro, consuma conteúdos diversos. Leia, assista e ouça coisas que você nunca daria atenção antes. Então, por exemplo, se você é uma pessoa de esquerda, consuma conteúdos de direita, mas não aqueles conteúdos onde uma pessoa de esquerda está falando. Consuma conteúdos onde pessoas de direita estão falando assuntos de direita. Se for um vídeo de alguém falando, procure sempre o conteúdo completo, com a fala completa da pessoa, sem cortes, para você ter certeza que as falas não foram tiradas de contexto. Para só a partir daí, tendo conhecimento total sobre o assunto, você poder formular a sua opinião sobre. E vice-versa, cara. Se você for de direita, faz a mesma coisa. 2. Converse com pessoas diferentes. Procure alguém com opiniões, gostos e até profissões diferentes das suas. E claro, gente, eu não tô falando aqui
pra vocês procurarem criminosos pra saírem conversando, sabe? E passarem a relativizar tudo nessa vida, porque tudo na vida está correto, depende da sua perspectiva, depende da maneira como você vive. Não. Nem tudo na vida é correto, existem coisas certas e coisas erradas. É que fica meio complicado pra mim dar exemplos pra vocês, porque o YouTube pode acabar banindo o meu vídeo, né? E eu não quero isso. Mas eu acho que deu pra vocês sacarem aí o que eu quis dizer. Você deve sim se posicionar sobre as coisas, você deve sim ter os seus valores, você deve sim considerar determinadas coisas erradas e determinadas coisas certas. O ponto, a chave, é que você precisa ter uma visão de mundo ampla para poder formar uma opinião o mais próximo possível da realidade. E quando eu falo realidade, não é a sua, não é a do seu vizinho, não é do seu amigo, do seu primo, não. É a realidade da maioria das pessoas do mundo. Percebe o quanto é diferente? Você falar, porque meu primo viveu isso e então é assim, vai ser assim com todo mundo. Porque eu vivi isso, a experiência disso foi assim comigo, então vai ser assim pra todo mundo. Não. Na verdade, não. Na verdade, você pode ser um caso isolado, você pode ser uma exceção. Na verdade, isso pode até mesmo ter acontecido só com você e mais 10 pessoas no mundo, sabe? Então, não pegue o seu caso isolado ou o caso de alguém que você conhece e generalize, sabe? Pra realidade do mundo, pra realidade da maioria das pessoas, porque isso é bem errado. 3. Experimente novas atividades. Então, um hobby, um esporte, uma culinária, sabe? São exemplos que podem acabar ampliando a sua visão de mundo e mudando a maneira como você enxerga a realidade, né? 4. Tenha empatia. Tente entender o ponto de vista das pessoas, sem julgar logo de cara, sabe? Para pra ouvir mesmo. Presta atenção no que a pessoa tá falando, por que ela tá falando aquilo, da onde ela vem, qual a história de vida dela, o que fez ela pensar dessa forma. Porque da mesma forma que você construiu os seus ideais a partir da maneira como você viveu ao longo dos anos, aquela pessoa também fez a mesma coisa. Então, reflita sobre o que a pessoa está falando antes de opinar sobre, de fato. Aprenda a escutar as pessoas, sabe? Hoje em dia eu escuto muito mais do que antes e isso me faz aprender muito mais. Eu sinto que isso me faz aprender muito mais. 5. Cara, essa dica acho que de todas é a mais importante. Reflita sobre você. Pare para pensar em quem você é e em quem você quer ser no futuro. Você sendo como você é hoje, tá fazendo muito bem para você e para quem convive com você ou não? Tá fazendo muito mal para você e para quem convive com você? Em quais áreas da sua vida você está satisfeito? Em quais áreas da sua vida você precisa melhorar? E como você pode melhorar? E se você conhece alguém que precisa deixar de ser bitolado nas ideias, manda esse vídeo para essa pessoa. E deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você já refletiu sobre você, sobre o que você é hoje e sobre o que você quer ser no futuro. Porque, gente, isso é muito importante, faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Porque quando a gente entende quem a gente é e o que a gente quer ser, a gente consegue traçar objetivos, a gente consegue construir metas, a gente consegue reconstruir aquilo que foi construído ao longo dos anos na nossa cabeça, sabe? E, consequentemente, as nossas atitudes mudam. Então, deixa aqui nos comentários, beleza? E se você é pobre e tá buscando economizar, assim como eu, assista ao vídeo que tá aparecendo ou vai aparecer aqui desse lado, que eu tenho certeza que tu vai se identificar. E por agora é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.